Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para dar sequência ao estudo da mediunidade, reunião pública que acontecia presencialmente na nossa casa Cultivadores do Evangelho, hoje em substituição devido à necessidade desse isolamento social. Nós estamos dando sequência através dos vídeos, através dos grupos no WhatsApp, e então hoje nós estamos gravando esse vídeo com essa finalidade. Estamos estudando a obra de Martins Peralva, capítulo 34, o pensamento. Pensamento. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Emmanuel. A influência do pensamento na vida humana é indiscutível, criando reflexos negativos ou positivos, segundo o rumo que lhe dermos. Se buscarmos uma outra obra de Emmanuel, Pensamento e Vida, lá no primeiro capítulo, ele vai nos falar o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. E na sequência, para entendermos aqui um pouco o que esses reflexos, né? O que ele fala aqui para nós, Martins Peralva traz a influência do pensamento, né? Que cria reflexos negativos e positivos. Emmanuel nos orienta da seguinte forma: o reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, a mente, ela é criação, né? Tudo está aqui, tudo começa no pensamento. O pensamento, ele atrai, o pensamento, ele cria, né? É através do pensamento que a gente consegue plasmar as nossas ideias, dar formas para elas. Tudo inicia na mente, né? E ela é o modo com que a gente se comunica espiritualmente. Ele é o idioma universal. Pensamento negativo conduzem à doença e ao desânimo. Pensamento negativo conduzem à doença e ao desânimo. Então, precisamos selecionar os nossos pensamentos. Precisamos estar sempre em constante vigília com relação a eles. Estabelecem sintonia com entidades menos felizes, sintonia que pode gerar obsessões angustiosas, caracterizando a mediunidade torturada. Bom, ele fez referência aqui à mediunidade torturada, né? E vamos buscar então um recurso para compreender o que Martins Peralva quis nos falar, através do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. É a parte 1, Penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Pergunta 457, Allan Kardec aborda os espíritos na seguinte questão: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem. Muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. A pergunta 457A, né, que é um complemento dessa daqui, Kardec aborda a espiritualidade. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. E aí, para complementar, só para a gente enfatizar isso que Martins Peralva vem falando para nós, né, referente aos nossos pensamentos, as relações que ele tem com o mundo exterior, vamos também fazer a leitura da pergunta número 458 do Livro dos Espíritos. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências.
Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Seguindo aqui na leitura de Martins Peralva, pensamentos elevados proporcionam saúde e bem-estar, curam enfermidades, mesmo as graves, propiciam entusiasmo e alegrias, favorecem a ligação com entidades superiores, ligações que podem ser prelúdio de sublimes realizações mediúnicas. Não cremos existam pessoas neutras que jamais pensem no bem ou no mal. Ideias e reflexos exigem a participação do pensamento. Bom, se o pensamento, muitas vezes ele chegam até nós como flashes inevitáveis, existe uma diferença muito grande em pensar em algo que não é benéfico para nós, como manter esse pensamento ativo em nossa mente. Ou seja, vem um pensamento que ele não é legal, que ele não é ruim, vamos nos recolher em prece, vamos fazer a busca do Evangelho, vamos estudar, vamos redirecionar esse nosso momento. Porque nós, enquanto encarnados, enquanto espíritos milenares, que ainda também vamos precisar reencarnar diversas outras vezes, nesse processo de caminhada evolutiva, os nossos pensamentos ainda eles são pensamentos torturados, ainda são pensamentos muitas vezes negativos, né? Porque a gente ainda não tem total conhecimento e domínio sobre isso. Porém, o que a gente não pode é deixar com que os pensamentos negativos, os pensamentos menos produtivos, eles demorem em nosso pensamento, em nossa cabeça, né, na nossa mente. Quando ele vem ali como um flash, que a gente possa logo, logo desviar essa atenção, buscar algo produtivo, principalmente o estudo edificante. Quando a gente está estudando e a gente escolhe ali uma obra ou busca ali a doutrina, né, a codificação, as obras da codificação, a gente está ali envolvido em grandes conhecimentos, né, em busca de estudos com grandes conhecimentos. Então, aquele pensamento que não estava legal, ele vai ceder espaço para algo produtivo. E é isso que a gente precisa controlar em nós o tempo todo, né? Se chegar um pensamento menos digno, que a gente possa não deixar ele criar morada em nossa mente. Não há ninguém suficientemente bom que esteja isento de ideias infelizes. Não há ninguém tão mal que não tenha impulsos de bondade. Vai daquilo que a gente vai alimentar no nosso dia a dia. Veio uma ideia, né? A gente leu ali, referente ao capítulo 1 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Ele nos orienta a respeito disso, né? Quando ele diz que o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, naquele momento que veio o reflexo daquele pensamento, que ele é nobre, que ele é digno, vamos alimentar aquele pensamento, vamos atrás de novas sugestões, vamos atrás de novos conhecimentos, vamos dividir aquela ideia que é digna, que é boa, vamos começar a dar forma para ela, a vestir aquele pensamento da palavra adequada para compartilharmos com o meio e ele se tornar viável, possível, concreto. O contrário, precisamos fazer com aquele pensamento menos digno, né? Quando ele vem em reflexos de emotividade, que vai nos entristecer, que vai nos sugerir as nossas quedas, o que a gente faz? Substitui ele por um estudo, substitui ele por uma ligação para um amigo, substitui ele por algo que seja produtivo e benéfico à nossa evolução. O pensamento, a nosso ver, segundo Martins Peralva, não para, jamais é estático, é sempre dinâmico. O pensamento de Deus mantém a vida universal, os orbes, as galáxias, todos os seres.
Parasse de atuar o pensamento de Deus, morreria o universo, na desagregação cósmica. A paralisação do pensamento humano seria destruição do que é indestrutível por sua natureza intrínseca, o espírito. O espírito é pensamento. O espírito, ele se manifesta através do pensamento. A palavra, a voz que usamos, ela é da matéria, né? Ela é a materialização do pensamento, mas a comunicação espírito-espírito é através do pensamento, né? O espírito é o ser inteligente que habita o universo, e é através desse pensamento, né, que ele se apresenta, né, que ele consegue ali constituir a sua individualidade. É de acordo com que nutre de pensamento que a gente vai distinguir quais são as suas pretensões, se são boas ou se são ruins. Se a gente buscar aqui, ó, na sequência, o mundo exterior atua sobre o campo mental humano, através de pensamentos emitidos pelos seres inteligentes, né? Se a gente buscar o livro dos médiuns, na página 270, capítulo 25 das evocações, o item, a questão 285, Kardec fala referente à telegrafia humana, né? Martins Peralva trouxe para nós: o mundo exterior atua sobre o campo mental humano através de pensamentos emitidos pelos seres inteligentes. Kardec nos fala a respeito da telegrafia humana. Duas pessoas, evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir-se os seus pensamentos e corresponder-se? É pergunta número 65, página 270, o livro dos médiuns. Nós estamos usando essa tradução de José Herculano Pires. Os espíritos respondem: sim, a essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Na sequência, ele aborda a seguinte questão: por que não seria praticada desde agora? Já é por algumas pessoas, mas não por todos. É necessário que os homens se depurem para que o seu espírito se liberte da matéria. Eis ainda uma razão para que se faça a evocação em nome de Deus. Até lá, ela estará circunscrita às almas de eleição e desmaterializadas, que raramente se encontra no estado atual dos habitantes da Terra. Então, quanto mais desmaterializado, mais nós vamos conseguir comunicar através do pensamento. Essa é uma tendência, né? Que no futuro, no nosso processo evolutivo, nós não vamos mais precisar vestir o pensamento com as roupas da palavra, né? Nós vamos conseguir através da telegrafia, através da transmissão de pensamento. Na sequência, pela multidão que passa indiferente, eu vou ler a parte de cima para a gente pegar o raciocínio desse parágrafo. O mundo exterior atua sobre o campo mental humano através de pensamentos emitidos pelos seres inteligentes, pela multidão que passa indiferente a nós, pelos que estão próximos de nós, pelos que se acham à distância. Então, essa transmissão de pensamento, ela não acontece somente com aquele que está do nosso lado. Pelo contrário, muitas vezes a gente está uns do lado do outro, porém com uma distância enorme de sintonia, uma distância enorme de comunhão de pensamento. E aquele que às vezes está distante, está até lá do outro lado do mundo, ele se afina tanto conosco nos objetivos, nos ideais, que se torna mais possível transmitir o pensamento com ele, que está em afinidade conosco, do que com aquele que está do lado. Então, não se trata de proximidade física, mas de proximidade de sentimento, de afinidade. Os seres desencarnados comunicam-se conosco, intercambiam conosco pelo pensamento, transmitindo-nos o júbilo das boas novas celestiais ou o desencanto das regiões sombrias ligadas à terra.
Então, a espiritualidade, ela está conosco constantemente. Nós vivemos envolto de diversos espíritos, né? E eles conversam conosco. O tempo inteiro eles estão fazendo essa telegrafia, porém a gente ainda não tem condição, muitas vezes, de registrar. Às vezes a gente tem alguma sensação ou outra, mas a gente não tem condição de registrar. Fora aquele médium, né? Aquele que já tem aquela faculdade mediúnica desenvolvida. Nesse capítulo, nós buscamos o recurso do livro Mediunidade e Evolução, onde ele também relata referente aos médiuns nesse quesito de pensamento. E é no capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, tá? Pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ele fala aqui referente à mediunidade e ele nos faz o seguinte relato no final desse capítulo sobre mediunidade inicial, página 165, a minha. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleo de progresso em que os homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que as almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se estabelecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexas das enfermidades mentais. Na sequência, ele fala para nós o seguinte: a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental. Assim como na atualidade, o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Então, como nós hoje estamos aí à distância, fazendo essa reunião acontecer, né, esse estudo ter a sequência, né, ele vem falando a respeito disso, que é a transmissão à distância. O pensamento, ele consegue também ter esse alcance. É nós que ainda não conseguimos utilizá-los dessa maneira. Seguindo o livro de Martins Peralva, o pensamento de outrem produz felicidade ou infelicidade em nós, quanto o nosso nos irmãos de jornada. O pensamento de outrem produz felicidade ou infelicidade em nós, quanto o nosso nos irmãos de jornada. O pensamento gera afinidades, segundo a natureza específica. E a mediunidade, convém não esquecer, é em todos os graus um processo de afinidade. Então, mais um motivo para que a gente possa ter ali o controle referente aos nossos pensamentos. Os pensamentos, eles diz quem somos, né? Ele conta a nossa realidade. Aquilo que a gente muitas vezes tenta passar o verniz do mundo através de palavras, através de gestos, e a gente tenta esconder de nós mesmos, o pensamento, ele faz com que seja exposto à espiritualidade a nossa realidade, a nossa verdade, né? Então, a gente precisa ter o domínio referente a esse pensamento, construí-lo da melhor forma, incentivá-lo e alimentar aquele que seja melhor, porque é através dele que criamos as nossas afinidades, é através dele que atraímos os semelhantes, aqueles que pensam
iguais a nós. E para finalizar o estudo de hoje, nós vamos fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Martins Peralva tem utilizado esse livro, né, como tópico ali para poder descrever o Mediunidade e Evolução. Então, fica sugestiva a leitura também dele em complemento ao estudo. O capítulo 38, Faixas. Reunião pública de 27/5/60, questão número 285, que se refere à telegrafia humana, que nós já fizemos no Livro dos Médiuns. Comunicação espiritual não é privilégio das organizações mediúnicas. O pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou, mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesmo assemelha-se ao viajante entregue ao mar, ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-se por meio das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal, razão porque dispondo todos nós do leme da vontade. O problema de sintonia corre por nossa conta. Bom, com essa leitura nós encerramos nosso estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima sexta.